As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Quinta-feira é dia de Onde Para o Caso, na Rádio Observador. Esta semana vamos falar sobre um tema que tem estado bastante na ordem do dia: os telemóveis nas escolas, as redes sociais e de que forma podemos proteger os mais jovens dos perigos e dos vícios causados pelos smartphones. Para isso temos connosco a jornalista Diana Rosa, é quem está a cargo da investigação desta semana. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Vanessa. Começamos por contextualizar este tema e quais é que foram os passos dados no passado para garantir um maior acompanhamento dos jovens no que toca ao uso de smartphones e, por arrasto, claro, de redes sociais e de outro tipo de conteúdos. Na legislatura anterior, o ex-ministro da Educação, João Costa, pediu um parecer ao Conselho de Escolas que recomendou em 2023 que os próprios estabelecimentos escolares tivessem autonomia para decidir a proibição ou não dos telemóveis. Há países que estão a ser pioneiros na adoção de restrições, já lá vamos. Primeiro Portugal, onde os alunos, de acordo com o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, mais de 1/3 dos estudantes assume que se distrai com os telemóveis nas aulas. Das centenas de escolas a nível nacional, há uma pequena parte que já resolveu proibir estes equipamentos. Há umas que pedem aos alunos que, quando chegam, coloquem os aparelhos numa caixa. Outras exigem que sejam desligados. E é um tema discutido a nível global, não é só cá. Ainda há menos de 2 anos as Nações Unidas posicionaram-se sobre o uso de telemóvel pelos mais novos nas escolas e defenderam que estes aparelhos devem ser banidos. Sim, num relatório de mais de 400 páginas foi expresso que o risco do uso excessivo dos telefones traduz-se em menos aproveitamento escolar e tem efeitos negativos na saúde física e mental das crianças. O documento cita vários estudos em dezenas de países que mostram que 20% dos alunos do 8º ano foram vítimas de bullying através das redes sociais e que aqui também se incluem, lembremos, as plataformas de mensagens individuais e em grupo, como, por exemplo, o WhatsApp. Também o atual governo português da AD tem publicado uma recomendação às escolas sobre o uso de smartphones. É um documento que explica que o uso dos telefones favorece o isolamento em vez da partilha, da atividade física e da interação social. Já para não falar da saúde mental, em que são desenvolvidos quadros de dependência, de ansiedade ou de depressão, de falta de sono, entre outro tipo de problemas. Há ainda preocupações que passam por comportamentos persecutórios como o ciberbullying. É por isso recomendada que no primeiro ano e no primeiro ciclo, aliás, e no segundo, a entrada e uso de telemóvel na escola seja proibida. No terceiro ciclo é aconselhada a implementação de medidas que restringam e desincentivem a utilização destes equipamentos. E aos alunos do ensino secundário, recomenda o Governo o envolvimento dos estudantes na construção conjunta de regras para a utilização responsável dos smartphones nos espaços escolares. E quais é que são os exemplos que chegam do estrangeiro? Olha, Vanessa, a França colocou em prática um projeto experimental com 200 escolas em que é proibido o uso de smartphones. Espanha também já tem regiões a adotar as mesmas medidas e no Reino Unido, apesar de algumas escolas já terem imposto restrições, o governo britânico pretende aplicá-las a todas as escolas. Na Alemanha, a maioria dos estabelecimentos proibiu a utilização de telemóveis e dispositivos digitais. Em Itália, os aparelhos estão proibidos nas salas de aula, mesmo para fins pedagógicos, em todos os ciclos, incluindo o secundário. E para este Onde Para o Caso, foste fazer reportagem a uma escola em Lisboa. Estamos a falar do agrupamento de escolas Gil Vicente, ali perto da Graça, onde os telefones foram proibidos há 1 ano e meio. Entrevistaste a diretora da escola para perceber que diferenças ficaram evidentes depois de a medida ser aplicada. Há grandes diferenças, não é tudo perfeito, mas sim, há diferenças. Comecemos pelo que fez transbordar o copo e que levou Adriana Guerreiro, apoiada por pais e professores, a tomar a decisão de banir os telemóveis. Havia um problema, não é?
e encararmos esse problema de frente. Havia várias faltas disciplinares relacionadas com os telemóveis, porque usavam os telemóveis indevidamente em sala de aula. Havia histórias de miúdos que acediam a pornografia, trocavam pornografia entre si, miúdos de 5º e 6º ano. E quando chegamos a esse ponto, pareceu-nos um problema gravíssimo. E obviamente que não temos, e isto é preciso dizer-lhe, é preciso encarar isto, não temos recursos humanos que nos permitam garantir que estamos atentos a todos os telemóveis dos alunos desta escola. E este tipo de conteúdos não eram apenas visualizados de forma individual, eram partilhados com outros colegas. Esse acho que foi o episódio de viragem. Eles tinham grupos de WhatsApp e passavam imagens entre os grupos de WhatsApp. Pronto, e achamos que não queríamos fazer parte disso, não queríamos pactuar com isso, e naquilo que nos fosse possível iríamos oferecer-lhes outra escola, não é? Uma escola que lhes pode dar outras coisas. A maioria dos pais acolheu com agrado esta decisão. Alguns, Vanessa, até respiraram de alívio. Os pais dizem que para eles foi um alívio, porque havia quase uma pressão social de vou para o 5º ano, tenho que ter um telemóvel. E os pais sentiram-se aliviados porque, como a escola não permite o telemóvel, então eles já não têm que, enfim, cumprir esse desígnio de oferecer um telemóvel no 5º ano. E já não são os vilões, não é? Mas houve pais a insurgirem-se contra isto? Houve. Há os que entendem que, ainda que o mantenham desligado, é importante trazerem um telemóvel, porque assim que saem da escola, e isto é Lisboa, centro de Lisboa, querem ter contacto direto com os miúdos, ok? Enquanto mãe, entendo. E depois há os que querem falar com os filhos dentro da escola. Para esses, temos toda a nossa história, de todos os que estamos aqui, da nossa geração, que nenhum de nós tinha telemóvel e sobrevivíamos o dia inteiro na escola sem falar com os nossos pais. Meu Deus, como é que foi possível? E os nossos pais, quando queriam falar connosco, por qualquer razão, alguma eventualidade, alguma urgência, ligavam para a escola. Passamos a nossa existência toda sem ter o nosso pai ao 12:30 a perguntar, então, comeste bem? O que é que foi o almoço? Esperavam pelo jantar, não é? E depois perguntavam como é que foi o teu dia, o que é que almoçaste. E é verdade, todos também sobrevivemos a essa altura. E Diana, os alunos entregam os telefones à escola quando chegam às aulas? Não, a escola não se quer responsabilizar por ficar com algo que é propriedade de um aluno ou até dos pais e, portanto, eles ou não levam os telemóveis ou então desligam. E há algum tipo de sanção para quem prevarica? 3 dias de suspensão é o que está no regulamento. No entanto, o castigo, aliás, foi aplicado muito poucas vezes, apenas em situações em que esse gesto foi acompanhado de faltas de respeito aos assistentes operacionais. O objetivo é a pedagogia, explica aqui a diretora. Tentamos sempre sensibilizar. Não andamos a perseguir os miúdos, guarda o telemóvel, mas tentamos uma abordagem muito pedagógica em relação a isso, tentamos que eles entendam porque é que esta decisão foi tomada. A maior resistência a esta medida nota-se no 3º ciclo, ali os alunos que têm entre os 12 e os 15 anos, porque já tinham começado a usar os telefones. Os mais novos, nem tanto. Já os do secundário podem usar o telemóvel, mas são desincentivados a fazê-lo, pelo menos nos espaços comuns, como o bar, a biblioteca e por aí fora. Estiveste, inclusivamente, nos intervalos com os alunos. Imagino que tenha sido aí uma observação bastante rica. Sim, a hora do almoço também. Vi, acima de tudo, um clima descontraído. Claro que há miúdos que correm e gritam e jogam à bola, ainda bem que assim é, jogam ping-pong. Vi situações como alunos que vão requisitar livros à biblioteca para lerem, por exemplo, À Sombra de uma Árvore, parece que nem estamos, não é? Em 2025, jogam às cartas, fazem desenhos, na cantina, inclusivamente, imagine-se um ecrã onde está sempre a passar música e tem karaoke, portanto, observei um clima aparentemente saudável. Há muito para fazer. Sim, obviamente que isto também poderia ser feito com a utilização de telemóvel, mas é muito mais provável que isto aconteça e que eles aproveitem estas ferramentas que têm à disponibilidade se não tiverem essa distração. E os mais velhos?
Quanto aos mais velhos, aos alunos a partir dos 15 anos e que estão no secundário, esses, como disse, podem usar o telemóvel, fazem-no realmente de uma forma muito mais resguardada. Falei com alguns que concordam que a medida foi positiva e que têm quase um sentimento até de proteção para com os mais novos. De uma maneira geral, a diretora Adriana Guerreiro diz que apesar de não haver grandes alterações nas notas, às disciplinas, há de facto uma maior capacidade de concentração nas aulas e, acima de tudo, é isto que vamos ouvir. E acho que eles falam mais uns com os outros e quero crer que são mais felizes. Pronto, é isto. A diretora da escola, Gil Vicente, garante que, claro, nem sempre é fácil, nem sempre é perfeito. Há sempre alunos que volta e meia tentam tirar o telefone, cada vez menos, mas não está nada. Mas é interessante esse exemplo que os mais velhos também querem dar aos mais novos, não é? Sim, porque acaba por ser ali quase uma estratégia concertada e eles sentem essa responsabilidade também, não é? De dar o exemplo e, portanto, é muito interessante que entramos na cantina e é raro vermos um miúdo do 12º ano com um telemóvel na mão. Quando vais para o bloco onde eles têm aulas, aí sim, eles estão no TikTok e a fazer aquelas coisas normais que os jovens fazem. E é nosso convidado neste Onde Para o Caso, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, Filipe Lima. Boa tarde, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Pergunto-lhe em primeiro lugar, quantas escolas em Portugal é que já adotaram esta proibição do uso de telemóvel? Há dados sobre isso? Muito obrigado pelo convite. Nós não temos dados sobre isso, mas eu quero dizer que nós, antes da recomendação do Ministro, as escolas todos os anos, em conselhos pedagógicos, nos conselhos gerais, discutem, portanto, um dos temas é a discussão do uso ou da proibição do telemóvel em contexto de escola, de recreio de sala de aula. Ou seja, não foi a recomendação do Ministro da Educação que acordou as escolas para este grande desafio. Mas algumas escolas terão entrado, de facto, terão proibido o uso do telemóvel, mas penso que a maioria, porque já tinha discutido estas situações anteriormente, não entrou em virtude, portanto, da recomendação. Números, nós, de facto, não os temos. Nem das escolas públicas, então não há aqui uma estatística, até ao momento? Não temos estatística. Agora, o que nós sabemos é que as escolas fazem, e bem, um diagnóstico. Percebeu-se que na escola Gil Vicente, em Lisboa, era um grave problema. Faz um diagnóstico e depois aquilo que nós aconselhamos é que, de facto, os pais participem na discussão, os alunos também participem na discussão, os professores são parte essencial para a discussão deste problema e tomem uma atitude. Não nos parecia, até o momento correto, que o Ministério da Educação proibisse, pura e simplesmente, o uso deste instrumento de trabalho em contexto de escola, porque em algumas aulas, nas salas de aula, este instrumento até é pedido pelos professores para, de facto, fazerem algum trabalho. Portanto, ainda é da opinião de que devem ser as escolas a decidir de forma autónoma se avançam ou não para essa medida, mesmo perante um aumento de notícias que têm sido conhecidas de ciberbullying e, como outros países, a adotar também medidas mais restritivas? Neste momento, eu penso que as escolas devem ter autonomia para proibir ou não o uso do telemóvel. E mais, este problema não é um problema das escolas, é um problema da sociedade. E eu acho muito importante esta discussão, muito importante, mas também temos que falar com as famílias. As famílias são parceiros essenciais nesta situação. De que adianta uma escola proibir a entrada de telemóvel nas suas instalações se o aluno depois, à noite, por exemplo, está até às 4, 5 horas da manhã, como muitos estão, e chegam sonolentos à escola, agarrados ao telemóvel. Que adianta a escola proibir o uso do telemóvel, etc., e vemos em muitos restaurantes, como todos já vemos, o pai, a mãe e os filhos agarrados aos computadores, agarrados ao telemóvel. Sim, numa audição no Parlamento sobre este tema, Filipe Lima até responsabilizou os pais, afirmou que muitos recorrem aos telefones para controlar os filhos enquanto estão na escola. O facto de os alunos serem desincentivados a usar o telefone na escola não pode servir também aqui como uma espécie de educação dos pais, ainda que de forma indireta, nesta matéria? Eu não quero culpar ninguém, não quero mesmo, mas de facto é verdade o que está a dizer. Muitos pais oferecem o telemóvel ao filho que passou para a escola dos grandes, quando eles chegam ao 5º ano, que é a escola dos grandes, como um prémio. Ou seja, e o prémio é para quê? O prémio é para os pais, na verdade, dizem os pais, controlarem os filhos quando vão para casa, uma questão de segurança, e também é, como disse a vossa reportagem, e muito bem,
para estar em contacto direto com os filhos quando quiserem. Muitas vezes até quando eles estão a ter aulas, o que é inconcebível. Ou seja, na minha opinião, os alunos chegam ao 5º ano, muitos deles até nem querem telemóvel, nem pediram. Os pais é que lhes oferecem, tendo em conta aqueles 2 objetivos que eu atrás referi. Mas é preciso, na verdade, que as famílias e as escolas estejam do mesmo lado, façam a discussão e depois percebam para as escolas o que é melhor, se é proibir ou se é sensibilizar. Esta é a grande questão. Muitas escolas resolveram proibir e as coisas parecem que estão a correr bem, e outras escolas resolveram sensibilizar e as coisas também não me parecem estar a correr mal. Penso que é fantasiar se as escolas, de facto, proibirem os telemóveis. Pois, aqui um meio termo entre a sensibilização e algumas regras, talvez. Eventualmente, sim, mas deixem as escolas pensar, deixem as escolas decidir. Porque este problema pode ser e é muito grave, ou foi muito grave, na Escola de Lisboa Gil Vicente, mas pode não ser de outras escolas. Embora eu reconheça que esta recomendação do Ministro da Educação tem já uma tendência, que é a tendência da proibição. Eu não tenho grandes dúvidas que se o Governo, que agora nos está a gerir, portanto, ganhar as eleições, e se tivermos no Governo este Ministro, que está a fazer um trabalho muito importante, é bom que se diga, o caminho vai ser o caminho da proibição. Geral. Neste momento, parece-me que é prematuro, parece que devemos discutir o tema entre todos e tomar cada escola a sua decisão. Já agora não resisto a perguntar-lhe se viu a série Adolescência, porque o tema está ainda mais na ordem do dia à conta dessa série, e se tem aqui a virtude de pôr o debate ainda mais à tona e mais intenso, e se há de facto medidas, porque estava há pouco a dizer que o caso de Gil Vicente não é um caso que tenha que se replicar em todas as escolas, mas há de facto aqui um problema cada vez maior. Sobretudo nessa questão que ouvimos há pouco até, da partilha de pornografia entre alunos do 5º e do 6º ano, quer dizer. Exatamente, sim. Eu vi o filme, os 4 episódios da Adolescência, é um filme importante, duro, é muito importante o filme ser de facto analisado, mas as redes sociais que aquele miúdo usava, ele não fazia só na escola, fazia na escola, em casa, em qualquer lado. Percebia-se ali claramente que não havia, aquilo que eu acho que é importante, que é o controle parental. E, portanto, a família não cuidava de saber em que redes sociais é que ele estava, contacto tinha com os seus colegas. Por isso é que é muito importante as famílias estarem muito atentas, a par da escola, com certeza, daquilo que os nossos alunos fazem e o que é que consomem quando estão, por exemplo, nas redes sociais. E eu pergunto se os pais de Portugal sabem que redes sociais, ou a que redes sociais, é que os seus filhos acedem mais frequentemente. Se calhar poucos, muito poucos. E já agora, a que horas da noite é que eles, na verdade, desligam os telemóveis? E acredito que muitos deles não desligam para a hora que vão para a cama. Pelo contrário, vão cedo para a cama, não é para descansar, não é para dormir, para no dia seguinte estarem frescos para a aula que vão ter, é na verdade, alguns deles, para estarem agarrados, na verdade, ao telemóvel. Deveria haver aqui algum papel mais ativo por parte do Ministério da Educação e até do Ministério da Saúde para sensibilizar os pais para esse controlo parental, por exemplo, e para a idade própria, para que os miúdos tenham acesso aos telemóveis e, enfim, de forma mais ou menos regrada? Neste momento penso o que acaba de dizer. Penso na sensibilização. É um trabalho duro, muito duro. Mas é um trabalho que temos que fazer em parceria. O Ministério da Saúde é parte interessada para a resolução deste desafio. E, portanto, aquilo que venha a ser publicado pelo Ministério da Educação, que seja em consonância com o seu colega do Ministério da Saúde. Dá mais força àquilo que puder surgir de uma decisão, ou para a proibição, ou para a autonomia das escolas, e será mais bem aceite por todos nós. Ficam esses apelos para o futuro governo que aí vem, seja ele qual for. Muito obrigada, Filipe Lima, pelas reflexões que trouxe aqui a este Onde para o Caso, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas. A investigação desta semana ficou a cargo da Diana Rosa. Para a semana, na próxima quinta-feira, há mais, sempre na Rádio Observador e também sempre em podcast.